O Código de Defesa do Consumidor completou 20 anos. Para os especialistas, ele mudou as relações de consumo e deu maiores garantias ao consumidor. Esse é o tema de nosso quadro de hoje. O Código de Defesa do Consumidor completou 20 anos este mês. Ele garantiu mais direitos e exigiu uma nova postura das empresas. Durante esse tempo, foi necessário um amadurecimento na relação entre cliente e fornecedor. O Código transformou de uma maneira muito intensa a vida dos consumidores, garantindo data de validade, garantindo transparência, proibindo a publicidade enganosa, obrigando aquele que publicitou a cumprir com aquilo que foi ofertado, já que uma vez ele prometeu. Mas eu poderia te dizer também, de outro lado, algo que foi extraordinário. Foi toda a mudança da percepção de direitos que o cidadão teve. Com o passar do tempo, o consumidor ficou mais exigente e consciente sobre seus direitos. Na hora de comprar um produto, olha os detalhes, pechincha e quer garantia de qualidade. Essa nova forma de agir no comércio é refletida, por exemplo, no aumento de reclamações nos PROCONs em todo o país. Quantas e quantas vezes esses consumidores, antes do Código, não ouviram dizer: procure seus direitos? E a morosidade que era a justiça, hoje não. Hoje ele tem um guarda-chuva de proteção, onde ele tem o PROCON, a DECOM, quando configura crime contra o consumidor na sua relação. Ele tem Inmetro, ele tem vigilância sanitária. Ele tem vários órgãos que compõem um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Hoje o consumidor está protegido, está amparado, ele tem onde recorrer, onde buscar uma defesa do seu, quando ocorre conflito na sua relação. Na opinião dos especialistas, além de informação, é preciso uma resposta mais rápida e efetiva do judiciário ao analisar os abusos praticados pelas empresas. Assumir uma posição mais firme seria reprimir a violação aos direitos dos consumidores, a começar por indenizações mais pesadas a quem desrespeitar a lei. É lógico que a justiça não está aí para o enriquecimento ilícito, mas esses valores aquilatados pelo judiciário, principalmente em juizados especiais, tem desestimulado o consumidor a procurar a justiça para dar equidade a essa relação de consumo. Bem, o nosso convidado para conversar sobre os avanços em 20 anos de código e o que ainda tem que ser feito é o promotor de defesa do consumidor aqui do DF, Leonardo Bessa. Boa tarde. Boa tarde. Em que áreas existem mais reclamações hoje em dia? Bom, a área campeã de reclamações é da telefonia. Eles argumentam que o número de consumidores é muito alto, e então, portanto, esse número de reclamações seria alto. Mas o que a gente observa, se for analisar essas reclamações, que são reclamações que se repetem. Então, não são reclamações diferentes. Ou seja, o problema existe, o consumidor reclama, os PROCONs atuam, mas o problema permanece, aquele mesmo problema. Então o problema é com a empresa. Então, o que evidencia um desrespeito da empresa em relação aos direitos do consumidor. No cartão de crédito também, cartão de crédito, plano de saúde, cartão bancos, de crédito, né? São áreas também que são muito reclamadas. Bancos, por exemplo, o que tem de mais grave? Bom, o principal problema do banco é a falta de informação adequada sobre empréstimo. Então, a pessoa não sabe qual é o custo efetivo do empréstimo. Então, ele se surpreende depois, ou quando vai fazer uma quitação antecipada, ou pela taxa de juros, quando vai fazer um cálculo do valor do empréstimo, né? Qual o valor que ele paga ao final. Né? Uma das exigências do Código, sempre que se compra algo financiado, é dizer o valor sem financiamento e com financiamento. E isso para que o consumidor tenha uma postura crítica, que com financiamento, muitas vezes, é 3 vezes mais o preço do produto sem financiamento. Essa informação básica, que está no artigo 52 do Código, muitas vezes não é cumprida. E o consumidor acaba se surpreendendo depois quando ele faz a conta. E como é que está a atuação dos PROCONs em todo o país? Pois é, um dos grandes desafios desses 20 anos é ampliar o número de PROCONs e melhorar a estrutura dos PROCONs já existentes. Porque é fato que as empresas só vão observar o Código, né, quando sentirem a atuação desses órgãos fiscalizadores. E a realidade, como é que é? Por exemplo, em Brasília ou em São Paulo? Eu preferia não falar pontualmente, mas assim, tem muitos PROCONs que o consumidor ele é lesado pelo fornecedor e depois vai para o PROCON, ele fica lá meses esperando um atendimento e não tem, não por má vontade, mas por falta de estrutura daquele PROCON, por falta de servidores. Mas está nivelada essa realidade em todo o país? Não, de modo algum. Tem PROCONs que tem 2, 3 funcionários, PROCONs que tem 400
servidores, tem PROCONs que... Seria o caso de São Paulo. O caso de São Paulo. Talvez o PROCON melhor estruturado, o PROCON estadual de São Paulo. Estrutura com planos de cargos e salários. Muitos PROCONs, os cargos são comissionados, a pessoa está ali e depois sai. Entendeu? Então isso é uma realidade que precisa mudar, é um desafio para esses próximos anos do Código. Ok, agora temos algumas perguntas pontuais de telespectadores. Vamos lá para a primeira pergunta. Sou o professor Paulo Freire de Souza. Eu quero saber da Justiça, na cobrança abusiva dos juros de financiamento, a quem eu devo recorrer? Bom, primeiro órgão a se recorrer é o PROCON, né? Não resolvendo a Justiça. Se for até 40 salários mínimos, pode ser o juizado especial, que é mais célere. A dificuldade é definir juros abusivos, né? Então, esse é um tema já um pouco polêmico ainda, né? Mas quem começa a resolver é o PROCON. É o PROCON. O órgão a se recorrer primeiro é o PROCON. E o que acontece? Qual é o trâmite? O PROCON normalmente chama a empresa para uma conciliação. Caso essa conciliação não seja realizada, o PROCON tem o poder de aplicar uma multa à empresa. Só que muitos PROCONs acabam não aplicando essa multa, por falta daquela estrutura que eu mencionei. Só fica no trabalho de conciliação. E não resolveu, manda o consumidor para a justiça. Mas o papel correto do PROCON é, constatada uma violação de direito do consumidor, aplicar a multa. Porque a multa ela tem a função de ser um puxão de orelha para que aquela empresa não repita mais aquela lesão ao consumidor. E essa contratação, por exemplo, no caso dos PROCONs, é feita por meio de concurso público? Pois é, isso depende de de uma lei da prefeitura com a Câmara, porque o PROCON é municipal ou estadual. Então, o PROCON municipal, que é o principal, que está mais próximo do cidadão, depende de uma lei específica instituindo o PROCON, e aí a estrutura do PROCON vai depender dessa lei específica. Outra pergunta. Meu nome é Alvimar, sou de Belo Horizonte, sou motorista. Se eu receber um apartamento com a metragem diferente, né, da planta na época da construção, eu tenho direito da indenização? Isso é caso de PROCON também? Com certeza. Caso grave, inclusive, porque os apartamentos são cotados por metro quadrado. Né? Se você recebe um apartamento menor do que foi combinado, evidentemente que ele tem um prejuízo. Então, o consumidor, de acordo com o código, tem duas opções. Ou solicitar o abatimento proporcional do preço, fazendo um cálculo do metro quadrado, tem 10 metros a menos, então reduzir o preço, ou cancelar essa compra e pedir de volta o valor e ainda danos morais, porque ele deixou de realizar outra compra para se concentrar naquela e depois ficou frustrado na sua expectativa de receber o imóvel com a metragem combinada. Mas aí entraria na justiça comum? Ele pode tentar resolver isso no PROCON. Aliás, antes do PROCON, o canal mesmo correto é tentar falar com a direção da empresa. Né? Algumas empresas existem setores específicos para atender o consumidor. Algumas resolvem, inclusive. Então, falar com a empresa, depois PROCON. Não resolveu o PROCON. É justamente até para não sobrecarregar, né, o serviço do PROCON. Enfim. Próxima pergunta. Wilton, motorista, há prazo para a loja trocar o aparelho celular com defeito? No caso de telefonia. Esse é um problema também que tem atingido milhões de pessoas, literalmente milhões. A pessoa compra um produto novo, 10, 15 dias depois aquele produto apresenta um defeito e um vício. E as empresas têm descumprido muito o código. O que o código diz? Que esse consumidor pode dirigir tanto a quem vendeu como ao fabricante. Primeiro ponto. Normalmente, quando ele se dirige a quem vendeu, a pessoa manda para assistência técnica. Já é um erro. Né? O segundo ponto é a questão dos 90 dias. O consumidor tem 90 dias, não é 7 dias ou 48 horas, para exigir a correção, independentemente da garantia de fábrica. Essa é uma garantia concedida direta pelo Código de Defesa do Consumidor. Os prazos de 90 dias. No caso de plano de saúde, também tem muito problema? Tem, porque tem discussões sobre planos anteriores à lei de 96 e planos posteriores. Questão de cobertura, falta de clareza nas cláusulas, reajustes indevidos. E a questão do plano de saúde ela é muito sensível, porque ao contrário de pequenas lesões que você deixa passar, de 100, 200 reais, que o consumidor não se anima a levar à justiça, quando o plano não cobre determinada doença, determinado exame, o prejuízo é imenso. Além de ser algo muito urgente, né, porque diz respeito à saúde, o valor financeiro é muito alto. Daí, talvez, esse grande número de reclamações em relação aos planos também. Financiamento de veículo também é outra área que tem muita reclamação? A questão do financiamento é sempre a questão da transparência. Quando há transparência na contratação, quando é claro
qual é o custo efetivo daquele empréstimo, quando o consumidor recebe o contrato, como diz a lei, quando o fornecedor faz a quitação antecipada com redução proporcional de juros, como também diz o artigo 52. Quer dizer, o consumidor tem que estar bem informado. Exatamente, mas muitas vezes isso não é... A compra é feita, assina esse documento aqui, mas o que é isso? Não, assina aqui, aqui, aqui. E precisa se acabar com aquela ideia que o consumidor não lê contrato. O consumidor não lê contrato, de fato, mas muitas vezes há uma postura da empresa de querer resolver tudo imediatamente, ao invés de dar essa oportunidade do consumidor compreender o que vai reger a sua relação. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.